Olá, estamos aqui no mais um Você em Cena, que é onde a gente traz as histórias, né? E principalmente histórias que passam aqui pelo PKT Studio, histórias que a gente reconhece que são exemplos de vida, que são exemplos de profissionais, que são pessoas brilhantes, né? E o nosso novo formato, né? A gente já está há um tempo fazendo esse formato de um apresentador só, que sempre eu dividia essa missão com sempre um convidado também, que a gente colocava essa pessoa em cena, que era o nosso convidado do dia, porque nós temos agora o novo PKT Studio, que é no WeWork, né, que é lá na Berrine. Então, como lá é um formato de uma pessoa, de duas pessoas, né, um entrevistado e um entrevistador, e lá que vai acontecer também a maioria agora uma série grande, então agora nós vamos ter um só apresentador. Então, o Flávio, o Fabiano, a Renata, a Mônica lá, que está ali brilhante lá na TV Record agora toda manhã no jornal, a gente agradece e eles vão estar aqui também, sendo entrevistando e fazendo um papel de provocador aqui para esses convidados que vêm até aqui, né? Hoje eu tenho aqui, quem está em cena comigo hoje, eu rapidamente vi a história dele, porque ele passou pelo PKT Studio e é uma história daquelas que a gente, quando vê, fala, nossa, uma oportunidade, eu preciso tirar um tempo para ouvi-lo, né? E eu tenho um amigo em comum, uma pessoa também que falou dele, que eu respeito muito, que é nosso parceiro aqui, que é o Flávio, né? O Flávio Dionísio também, que conhece a história dele. Então hoje quem está em cena aqui comigo é o Hugo Paiva de Oliveira. Tudo bom, Hugo? Tudo bom, João? Desculpa, meu nome é Hugo Paino de Oliveira. Paino, né? Paino. Paino Hugo de Paino de Oliveira. Oliveira. Isso. Bom, João, é um prazer imenso. Não é só você que fica nervoso, não. Eu também, ó. Sei. Eu sempre estive atrás das câmeras e hoje estou aqui na frente das câmeras, né? Mas é gostoso ouvir histórias, né? Sim. Então, prazer em recebê-lo aqui, o Hugo Paino de Oliveira. Amém. Deus abençoe, gratidão imenso. Estar aqui fazendo parte, né, do PKT. Você, João, sabe, você é uma pessoa que faz transformação, sabe, transforma vidas, sabe, é uma gratidão imensa, tá, estar aqui. A gente vai ter esse bate-papo. Sim, você sabe que para nós, né, eu acho que também para todos, não é só para nós do Você em Cena, né? Sim. O Você em Cena vem para ouvir uma história, né? Mas todos os podcasts, todo esse movimento de podcast que hoje existe, né? Sim. Todos ouvem histórias, Sim. todos debatem histórias. Sim. E eu acho que é um momento do audiovisual democrático. Antigamente, quantas pessoas eram convidadas para ir até a televisão? Você foi, Sim. mas quantos eram? Poucos. Hoje, quantos têm a oportunidade de se unir entre dois seres humanos, cada um na sua batalha, e ouvir um ou outro, e também espalhar isso para a internet, para a web, pessoalmente, vira hoje até um bom bate-papo, vira um livro, às vezes, né? Então, assim, depois a gente vai falar do seu livro também, que eu vi que é super bacana. Então, as histórias, elas são transformadoras para quem as ouve. Né? É muito gostoso a gente estar aqui debatendo, mas você imagine quantas pessoas que ouvem a sua história através do nosso trabalho e às vezes repensa muita coisa, né? Então, para isso, a gente quer ouvir. Mas eu queria saber quem é o Hugo Paino. Vamos lá. O Hugo Paino é filho da Marta e o falecido Vilton, né? Vilton Vicente de Oliveira. Graças a Deus, falo muito que Deus... eu sou uma pessoa muito privilegiada. Né? Eu tenho 2 pais, né? Graças a Deus, Deus fez todo, né? Encaixa as pecinhas, né? Então o seu pai... Meu pai faleceu. Era o Vilton. O Vilton. Isso. O Vilton era de São Paulo? Sim, ele era de Santo André. Santo André. Isso, Santo André, Vilton, São Paulo. Então, faleceu em decorrência de um câncer do intestino. Tá. Deixou uma história e deixou o Hugo aqui, maravilhoso, para levar o legado. Sim. E graças a Deus, né, Deus também colocou na minha vida meu padrasto, né, o Aguinaldo Solano. Tem um carinho gigante, né? O Hugo Paino. Quantos irmãos? Vamos lá. Do primeiro casamento da minha mãe é eu e o Lucas, né? Do segundo casamento, Isabela, né? E a Thaís. Tá? Então, a Thaís, no caso, a minha irmã Thaís, ela é minha irmã, podemos dizer, né? Ela é do primeiro casamento do meu padrasto, né? Com outra... que legal. Isso, com outra mulher. Enfim.
E assim, e o Hugo, eu construí a minha família, né, também, graças a Deus. Sou casado com a Kátia Com a Regina, Kátia. pai da Verônica, Sim. a VV, né, Quantos que anos ela tem? hoje está com 12 anos, 12 12 anos de anos. idade, na adolescência, né, Sim. A gente constrói um material para a eternidade. sim. Então hoje, em 2025, ela está com Sim, 12 com 12 anos, sim, poxa, e sabe, assim, e é isso que é o legal, né, assim, é o legado, né, João, é o legado que a gente tenta passar, né, Sim. de geração para geração. E aí você nasceu em Santo André também? Isso, Santo André. Santo André, Isso, e Santo André. mora até hoje lá? Ou não? Hoje, atualmente, eu moro, fica próximo do aeroporto de Congonhas, Tá. né, aqui em São Somos Paulo, quase de vizinhos. 2010, em 2010, casei, né, e vim pra cá, Tá. né, pra São Paulo. E aí construindo o Hugo agora, o Hugo lá quando menino lá, como era o perfil do Hugo assim na... Eu era um menino muito arteiro, Arteiro. né, muito arteiro, era muita energia, né, tinha muita energia yang, né, que a gente fala na acupuntura, muito serelepe até os meus 8 anos de idade, Tá. né. Desde já peço desculpa, me emociono, não, tá, não tem problema, bastante, faz né, parte do ser humano. relembrar, né, de etapas da minha vida, Sim. né. Infelizmente, João, sofri 3 derrames cerebral, 3 AVCs, né. Mas foi logo com 8 anos? Sim, 8 anos. o primeiro AVC que eu tive foi aos 8 anos de idade, né. Infelizmente, perdi o meu pai ele faleceu cedo, quando ele tinha 5 anos de idade, né, e o meu irmão, o Lucas, né, na época que meu pai faleceu, ele tinha 1 ano mais ou menos, 1 ano e 2 meses mais ou menos, né. Sim. Então assim, você imagina, né, uma criança, né, no caso, na época, até então, eu criei um mundo diferente na minha cabeça, né, criei sim que um dia eu iria ver o meu pai novamente, né, sem entender exatamente, né, que infelizmente nunca mais eu iria vê-lo. Pois bem, logo após quando eu descobri, né, que nunca mais iria vê-lo, meu pai, né, na época, ali, infelizmente, né, tive o primeiro baque, podemos dizer, né, o primeiro AVC, o primeiro derrame cerebral, que veio sim através de uma grande expectativa, né, uma grande expectativa que eu criei, né, e até então, e de lá pra cá, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, João, sabe, que eu precisaria correr atrás, né, da cura. Tá. Vai despertando muitas curiosidades que a gente, aqui na nossa missão e a gente quer muito ouvir sua história, porque hoje você é um vencedor e tem todo um porquê. Esse é a estrada, né? Sim. Nessa estrada, então, depois de um tempo, quem veio construindo e entendendo o que aconteceu? Ou foi logo de cara? Não. Que sua mãe teve lá, porque você era uma criança? Sim. Então, como chegou a esse veredito que foi o AVC? Até pra gente entender, né? Sim, vamos lá. Logo após dos 8 anos de idade, né, me recordo, desde já eu peço desculpa, tá, por conta do AVC, às vezes eu troco algumas palavras, tá, a comunicação é com o coração. Sim. E também sim com as datas também, sabe, parece que números meio que deixou travado, tá. Então assim, no caso com 8 anos de idade, eu me recordo que eu caía muito. Andando na rua caía, né? E um desses dias, infelizmente, eu estava jogando bola, né? Jogando futebol em casa, né? E eu chutei a bola, né? Logo após quando eu chutei a bola, recordo que eu caí em cima do braço direito, fraturei, né? Sofri uma fratura exposta no braço direito. Nessa hora ali, já estava tendo o meu primeiro derrame cerebral, né? E até então, João, de lá pra cá, assim, até os meus 10 anos de idade, né, no caso, a minha mãe, né, me levava em médicos, né, aí o médico falava, olha, já sei que o Hugo tem leucemia, ou olha, o Hugo tem ela, né, que é esclerose múltipla. E assim, a minha mãe, tipo, meio que, né, pirou literalmente, né? Cada Poxa, hora assim, um achismo. Exatamente. E eram outras épocas, né? Sim, era outra cultura, né? Assim, era sem saber, né, exatamente fazer o diagnóstico correto, né? Poxa, e pra, né, pedir uma ressonância magnética, uma tomografia, né? Enfim, me recordo que depois desses 2 anos, mais ou menos, foi descoberto, né, que eu tive, que foi um AVC propriamente dito, né?
E aí ali começou, né, todo um trajeto, podemos dizer, né, na minha vida Sim. aí, de fisioterapia, aí, Sim. aí corre para lá, corre para cá, fazer exame para tentar descobrir o que foi que aconteceu, né, comigo. Mas assim, mas no caso, existe 3 tipos, né, de derrame cerebral, né, o Uhum. AVC. Existe o AVC hemorrágico, Uhum. existe o AVC isquêmico e existe o AIT, né? O que me afetou, no caso, foi o isquêmico, né? Uhum. 1/3 do meu cérebro é morto, né? Uhum. 1/3 do meu cérebro, tipo, Uhum. assim, teoricamente falando, era pra eu estar em cima de uma cama, Uhum. sabe? E não Sim. estou, né? Certo. E assim, me recordo que mais ou menos, acho, entre inda e vindas, né, João, de médicos, enfim, um dos médicos pegou ele e falou para minha mãe, e na época até então já com meu padrasto, né, parou e falou assim, gente, cadê o Hugo? Né, cadê o Hugo? Né? E eu tava ali. Então, assim, né, você imagina só, né, na cabeça de uma mulher, Uhum. né, tipo, passando e revendo todo o processo de novo, né? Então, assim, Sim. cara, eu falo que a minha mãe é guerreira pra caramba. Sim. Sim. Existe. Cada um vê a questão religiosa, a gente Sim, não entra a fundo porque assim é muito amplo para a gente discutir aqui. sim, Mas na minha concepção, você é Deus, sua mãe é Deus, sim, nós somos Deus. sim, E essa presença é uma história que Deus está no controle ali, sim, né? sempre. Para tudo e até nos encontros, né, da vida. Então, tem um porquê de tudo, que você Sim, está aqui hoje, não está sim, numa cama, está aqui, sim, né? Então, sim, todo o exemplo, legado, todo mundo que você traz junto na sua história, tá sim, tudo, por isso que eu falo, desde o início que a gente comentou, isso é uma faculdade da vida. sim, Ouvir as pessoas é uma faculdade da vida, sim, porque tem trilhões de pessoas no mundo, não tem duas iguais, né? Não sim, tem duas digital igual, sim, né? Então como é que funciona Deus, né? Então quando você entende na sua vida, e a gente vai transportar isso para as sim, pessoas, que naquele momento começou uma trajetória atípica de um outro garoto de 8, 10, 12, e você teve os seus aprendizados, sim. né? Que isso faz o grande Hugo de hoje, que escreveu, que ajuda Gratidão. pessoas, e nós vamos chegar lá. Quando as coisas que você se recorda da infância são sempre essas ligadas a esse lado mais Sofrimento. doloroso, ou quais são as recordações de 8, 10, como o Hugo brincando, o bairro, como era o seu bairro lá, com 10 anos, que junto com essas Sim. coisas que Deus está cuidando de você naquele momento, também tem as coisas do Hugo. Como era o Hugo criança com 10? Olha, no caso, assim, me recordo que nós tínhamos, né, um grupo de amigos, né, que morava No lá na bairro rua lá. onde eu moro, né, onde eu morava, desculpa, né, É. na época, tinha o Leandro, César, o Você era Rafael. o levado. Não, tipo assim, a gente, né, assim, nós éramos um grupo, né, ali É. meio que fechado de Sim. amigos, né, tipo assim, nossa, a gente, né, brincávamos muito, né, assim, foi muito, né, alegre, muito feliz, Sim. né, nas amizades que tive, até mais ou menos aí, até os meus 14 anos de idade, mais ou menos, Sim. né, por quê? Eu falo isso, dos meus 15 anos, mais ou menos, de É. idade, aos 17 anos de É. idade, né, foi uma época muito difícil na minha vida, né, Sim. na época da adolescência, né, podemos dizer, Sim. na época do bullying, Sim. né, Tá. Que aí assim, você já estava numa idade sim, um pouco mais vira avançada. homem, né? Tá assim já tá. Tá. Isso, né? Mas, porém, no caso, podemos dizer assim, a mente das pessoas, né, Sim. mudam, né? Sim, lógico. Mudam muito rápido, ter essa percepção, né, dos 10 aos 15 anos, Sim. né? E dos 15 anos até os 18, né? Entre Sim. 18 e 20 anos de idade, mais ou menos, né? Muda a percepção, né? Sim. De questões ou coisas, né, aquilo que a criança teoricamente está vendo, né, vê com um olhar diferente daquilo, né, que a gente vê hoje, né. Sim. Suponhamos um exemplo.
Mas, porém, no caso, Deus, ele é tão maravilhoso, né, que ele vai colocando, né, pessoas, Sim. né, no nosso caminho, né, Sim. naquilo mesmo que você havia Sim. falado aqui, Sim. né, que Deus mora dentro do nosso Sim. coração, Sim. né. Isso eu acredito e creio muito nisso também, João, sabe? E Deus, ele é tão maravilhoso, assim, que ele fala através das pessoas, Sim. né? Através de uma palavra, ou sim através de algum gesto, né? Aham. Que ali te toca muito, né? Sim. Me recordo que neste período, né, nessa época, entre o 15 a 17 anos de idade, até então, infelizmente, né, passou por um instante na minha vida, assim, eu iria fazer a maior burrada da minha vida por conta do bullying, Sim. né? Eu iria acabar com a minha vida. Tinha mais pessoas. Quantos anos você tem? Hoje eu tô com 41. 41. Então, sim, era uma fase Uma ainda que fase... as pessoas. Sim, Porque a evolução, eu digo assim, meu ponto de vista, sim, tá? Assim, eu não sou nenhum entendedor do ser humano para estar aqui dando aula, né? Mas eu tenho uma percepção, assim, porque eu tenho 55. Então, eu aos 15, o mundo era muito diferente, né? sim, Tinha muitas coisas de atraso sim, dos dias de hoje, lógico, né? Tudo não tinha tanta evolução. Porém, eu também vejo evolução para sim. mal, né? Hoje a evolução, muitas coisas, o bom ficou para trás, né? E muitas coisas evoluíram. Tem coisas que para evoluir o ser humano tá retroagindo, né? Sim. Então, nesse ponto, né, até de reconhecer que era um bullying, era diferente, não tinha essa Sim, palavra, não sim, tinha não. essa. Era zoeira, né, na época, né? Zoeira. E era Você foi normal. zoado! E era normal do moleque, era até bonito, né? A molecada era foda, a molecada é assim mesmo. E o emocional não era tratado, não era visto, não era reconhecido como um problema, né? Exatamente. Mas assim, puxa, você foi lapidado de alguma forma. Sim. Que você não fez essa burrada. Não. Graças a Deus você está Amém. aqui trazendo pitadas e abraços às vezes sem tocar, né? Que a pessoa às vezes está ouvindo isso e fala: meu Deus do céu, é isso. Eu estava triste, agora não tô, sabe? Eu também tenho um problema, eu também vou vencer. Sim. Então, para vencer essa etapa, algumas coisas te tocaram de alguma forma lá. Sim. Às vezes o mal te impulsionando para o bem. Sim. E às vezes pessoas que acolhem. Né? Naquele tempo que não era reconhecido como bullying, teve alguém que ajudou? Sim, que você muito. poderia reconhecer e fazer o mesmo hoje? Sim, muito. A minha família, né? A minha família. A Marta estava lá do lado. Opa, minha mãe. Minha mãe. Meu pai eu considero, né? Hoje o meu padrasto como pai, ele também, sabe, nossa, ele é uma pessoa fantástica. O meu irmão, né, também, o Lucas, aquele também viveu todo esse período, né? O Lucas, ele é mais velho? Não, mais novo, ele é mais né? novo. Tinha um ano quando você... a nossa diferença é mais ou menos entre 4 anos, mais ou menos, né? Entre eu e meu irmão. Sim. E assim, e também sim, né, no caso, tem uma passagem que até então até escrevi no livro, né? No caso aí, o Leandro, né, no caso, me recordo que um dia ele chegou e me chamou e falou: Hugo, cara, meu, vamos sair de casa, vai, vamos no Jupan, né? Era encontro de jovens, né? Jovens Unidos pelo Amor de Maria. Né? Aí eu falei pra ele: não vou, Leandro. Aí ele: vamos sim, bora lá. Né? Lógico, poxa, até então, na época, né? Na época eu não tinha namorado, né? E tipo, sabe, e aquela coisa, então, né? Poxa, aí ele falou: não, vamos lá, tem um monte de menina, né? Pô, vamos lá, não sei o que, vou te apresentar, né? Aí eu, beleza, ok, né? Aí fui. Chegando lá, João, sabe? Cara, tive um divisor de água na minha vida. Aquilo que eu falei pra você, né? Aquilo que você mesmo falou aqui, né? Que Deus, né? Apresenta dentro do nosso coração. Pois é. Fui no Jupan, cheguei lá, me recordo que vi uma pessoa, essa pessoa ela era paraplégica, estava em cima de uma cadeira de roda. Ela só sorria e fazia movimento com o dedão. E ele era feliz, sabe? Ele tinha uma família. Né? E foi até, sabe, nesse dia... Você conectou... Pensei comigo, cara, Hugo, meu, olha só. Poxa, o cara... Ele literalmente vive em cima de uma cadeira de roda, condenado literalmente, né, na época. Mas está vivendo do jeito... Sim, cara, e assim, infeliz, passando sabe? As suas missões. Exatamente, poxa, né, e eu até então, pô, sabe, ok, eu ando manco,
um pouco, tem algumas dificuldades, né, de movimentar a minha mão direita, mas assim, sabe, poxa, mas, meu, sabe assim, eu sou perfeito, sabe, coloquei isso na minha Seus cabeça. sentimentos, suas coisas, seus Sim, olhares, né? sim, e sabe, João, e dali, nesse dia pra cá, até então eu coloquei uma coisa na minha cabeça, sabe, eu preciso mudar, eu preciso me amar, eu preciso me olhar mais, né, algo tinha dentro de mim, né, e também sim, no caso, João, me recordo muito, né, que entre 5 6 anos de idade, mais ou menos, foi depois que descobri, né, que meu pai, que eu nunca mais iria vê-lo, né? E depois dali que tive sim aquele, sabe, aquele clique na minha cabeça, Uhum, né? Logo após quando eu soube que infelizmente meu pai ele faleceu em decorrência de um câncer no intestino, uhum, coloquei uma coisa na minha cabeça assim, vou atrás, né? Vou estudar muito, aham, sim, para ir atrás, sim, de uma prevenção versus a cura, sim, né? E já nessa época até então entre meus 15 a 17 anos de idade, eu estava estudando em um colégio, né? Não vou falar o nome uhum, do colégio, mas assim, era um colégio técnico, né? Estava estudando patologia clínica, aham. né? E assim, cara, e dali foi o meu pontapé inicial, sabe? Dali foi a minha, podemos dizer, a minha mudança de chave. Para a área profissional, vou dizer assim, ou para Sim, meta sim, porque assim, de contribuição. sim, literalmente, né? Comigo mesmo e para as outras Para outras pessoas, pessoas. né? Porque assim, vai, muita gente, no caso, hoje, né? Hoje muita gente pensa assim, suponhamos, vai, poxa, nós que estamos, né, hoje na área da saúde, É, hoje eu tenho essa percepção, né, que quanto mais e mais e mais pessoas, né, a gente é tocado sim, literalmente pelo nosso familiar, né, sim. por alguma perda, Aham, ou sim algum acidente que aconteceu com alguém, né, que faz a gente ir mais e mais e mais a fundo, sim. né, a tudo e a todos. Por que eu falo isso? Me recordo que até então foi muito dolorido para mim, né? Até mais ou menos, podemos dizer aí, vai até 2023, né? Até quando depois, logo após quando eu decidi, Aham, né? Falei, não, vou escrever um livro, sim. sabe? Aham. Foi muito doloroso, sim, para mim, eu rever todo esse cenário, né? Para Todo esse escrever o cenário. livro, você teve que se Sim. reconectar ao passado, né? Exatamente, porque assim, eu fui técnico de patologia clínica, sou, né, técnico de patologia clínica, Tá, farmacêutico, tá. acupunturista, Então você já viu muita. No muito, seu trabalho você vê. muito, reikiano, praticante das barras de axis e terapeuta das origens, né? E também sim, João, cada fase, né, da minha vida, eu Aham, tive várias descobertas, né? E também sim várias frustrações, aham, né? Entre elas, no caso, referente ao câncer que levou meu pai, aham, né? Até então a gente cria coisa na nossa cabeça, se instala, né? Essa desarmonia, podemos uhum, dizer, né? E fica. Até então não sabia como. Né? aham, Não tinha meios e caminhos na época, poxa, sim, 17 anos de idade, aham, né? Logo após que eu me formei, né, aham, técnico de patologia clínica. Cara, ali eu tive uma grande frustração na minha vida, sabe? Porque logo após que eu descobri, aham. sabe, que o câncer em si eu precisaria estudar mais e mais e mais e Muito, mais. Muito mais é. para eu ter a consciência que eu tenho hoje. Porque você queria ajudar. Você Sim, queria sim, transformar para não sim, chegar. sim. Porque, assim, na minha vida, João, assim, tudo aquilo que aconteceu, né, comigo no passado, eu não quero que aconteça com as Sim, pessoas, sim. sabe? Eu não quero mais, sabe, que assim, que as pessoas, né, traga para ela o mal bocado engolido que a Sim, gente fala sim, na terapia das origens, aham, né, e se instala essa desarmonia, sim, né, no íntimo dela, sim. que dali tem Tem consequência. consequência. É você planta e colhe, né? Exatamente. Eu, eu percebo assim, por exemplo, você foi buscar muitas especialidades, né? Sim, O reiki, a acupuntura, tudo sim. que você citou aí, 10 coisas. Então. O Leandro teve um papel lá transformador, porque Fundamental. ele foi o que puxou Sim, uma linhazinha para você sim, observar e sim, conhecer e desencadeou uma certa coisa. Então, sim, o Leandro é um transformador na sua vida. sim, sim, Deus é transformador na sua sim, vida. E você veio plantando, então, várias coisas em relação a ajudar, ou a tratar, ou a cuidar. sim, sim,
como é que você, com a sua experiência, que você com isso lidou com o ser Sim, humano todo momento, sim. quais são para você, né, nessa sua visão, com o que você já passou com o ser humano, o que está acontecendo e o que você falaria dessas técnicas, muitas vezes, hoje está sendo até ignoradas porque é avassalador o crescimento e o bombardeio emocional que a tecnologia, que Sim, o mundo de hoje, o consumismo coloca. Como é que você vê o ser humano nesse período, assim? O que você acha que está mais, já que nós estamos ajudando, sim, sim, eu de uma forma, você sim, muito, muito de outra, que sim, você se dedicou sua vida a ajudar um ser sim, humano. sim. O que mais destrói um ser humano? Falando hoje, muita informatização, sabe? Tá tendo muito robôs, É, sabe? Aquilo ali prende a pessoa, né? E dali a pessoa tende a ter o quê? Ansiedade. Ansiedade porque, eu tenho hora, então, é tudo hora, né? e ela olha para um negócio muito rápido para ela até aprender. Exatamente. E também existe a questão de, hoje em dia, muito imediatismo, Sim, né? A pessoa quer tudo para ontem, tudo para ontem, tudo para sim, ontem. As coisas não são desse jeito. sim, As coisas não podem ser desse jeito, sim. né? Assim, pegando o gancho da sua pergunta, João, há muitos anos atrás, né, a gente brincava na rua, Sim, corria, sim. né? Literalmente, a gente jogava bola, É, né? Na rua de terra. Hoje em dia, as criançadas de hoje em dia, sabe, estão completamente presos a um mundo da informatização, sim, né? A globalização em si, ok, concordo plenamente que veio para melhorar muitos aspectos, muitas coisas, né? Mas o leque se abre de uma tal forma, né? Que assim, tem pessoas, cara, que não sabe deixar celular, é. sabe? Não tira o celular da mão. Você acha que então, na sua concepção do que você vê, é, o emocional está matando mais Sim, do que os muito, problemas muito, muito, que já muito, poderiam ter? muito. Porque assim, João, venhamos e convenhamos, 90% hoje, né? Hoje quer dizer assim, né? Demorei todo esse tempo, né? Tive todo esse, desde os meus 15 Estudo. anos de idade até o ano passado, podemos dizer, né? E até hoje, no caso, eu estudo É, os casos clínicos que me passam no sim, consultório, né? sim. Eu falo que na minha vida eu sou um eterno aprendiz, É, né? Sou um eterno aluno, né? É, a, a cada processo, né, fora tirando o sistema genético nosso, né, que a gente traz problemas, 90% de tudo aquilo que a gente traz para nós pode ser no emocional, pode ser emocional, quer dizer assim, abre-se o leque, né, desde as palavras que você fala, né, que atinge, suponhamos um exemplo, vai, vindo para cá, algum motorista tomou uma fechada, né? sim, Ah, sim, né? Aí a pessoa começa a xingar um outro, né? sim, Sem saber exatamente o que está passando com o outro. Ou seja, sim, ali se instala de uma tal forma, né? E a pessoa vai vivendo momentos dela de sim, estresse sim, muito grande, né? E dali se instala alguns outros problemas nela. sim. Então, assim, Desencadeia uma série de coisas. exatamente, É, entre elas, tremores. sim, Existe questões também, sim, até o próprio AVC propriamente dito, sim, né? Assim, está correlacionado sim, a uma expectativa muito alta que a gente cria, sim, né? Aguardando algo ou alguém de outro, sim, né? Que também sim, infartos. sim. Vai, suponhamos um exemplo. Aquela coisa que até inclusive recentemente fiz uma palestra, né, para o pessoal da FMU pro último semestre do curso de farmácia, né? Tive, nossa, a honra e o prazer, né, de ser um dos últimos palestrantes, né, da turma lá da FMU da Liberdade. Ah, eu coloquei lá um exemplo, né, referente ao coração, na energia do coração, que é a energia yang, a energia da explosão. Suponhamos um exemplo. A pessoa, quantas e quantas vezes é que a gente fica tão alegre ali que infarta. É. Um exemplo, ganhei na Mega Sena. Quanta gente aqui morre, literalmente, Na né? hora que não era Vai pra ver o morrer. cartão, né? É, Porque a emoção da pessoa estava tão. sim. Chegou a Faltou um. equilíbrio Exatamente. emocional, né? Exatamente. Então, assim, falo sim hoje, sabe? 90%, né, de todos os problemas nossos Sim, é emocional. sim. E aí eu tenho uma curiosidade aqui, né? Pois não. Então você tá com o que você tá passando, é sensacional todo o estudo e o desencadear da sua vida profissional.
qual foi a primeira formação? Ou quando foi assim, ó, eu vou fazer esse curso, ou eu vou, tirando a parte que o Leandro te levou a conhecer Sim. pessoas, Sim. mas na parte profissional, você trabalhou com alguma coisa, depois Sim. foi para acupuntura, Sim. qual foi o dia D que você falou assim, vou estudar isso? Sim. Veio através, sim, logo após o falecimento do meu pai. Né, que ali foi o pontapé Sim. inicial e também veio sim junto logo após do meu AVC. Tá. Né? Então, assim, a minha primeira formação, sou técnico de patologia clínica, Uhum. logo após... Essa foi a primeira formação Foi a sua. primeira formação minha. E você foi estudar isso para quê? Por quê? Para tentar Como? descobrir a cura contra o câncer. Contra o câncer. Isso, contra o câncer que levou meu Então, pai. você tinha... Na época eu tinha 15 anos de idade. 15 anos você foi tentar já estudar, porque não era faculdade, mas já curso técnico, foi fazer alguma coisa. Sim. Você estava ainda inconformado com a perda. Isso, com a perda do meu pai. Mas mal e mal eu sabia que 50% é genético. Os outros 50% é tudo aquilo que você traz para você. Sim, né? Comida, exatamente. Alimentação de palavras, aquilo que você vê de errado. Sabe? Quantas e quantas vezes também sim, sabe? Às vezes a gente passa por um estresse muito grande e ataca o estômago. Gastrite. Então, né? depois da patologia, você estudou tal, você teve farmácia. Aí você fez farmácia. Isso, farmácia e bioquímica. Porque daí você viu que a pessoa tem que cuidar. Sim. Aí você foi para a farmácia. Sim, tive 11 anos da minha vida, graças a Deus, né? Sim, trabalhei em drogarias também, sim, né? E aí também continuando vendo como é que as pessoas tratam, estudando fórmula. Sim. Logo após esse período, até então de drogaria, e um detalhe, João, também, para minha formação, né, de acupuntura, no caso, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito autodidático, podemos dizer, né? Eu me trato, eu me aplico, né? E até então... A acupuntura veio quando? Então, veio em 2010. 2010. Isso, 2010, veio logo após do meu casamento. Você estava na farmácia? Isso, trabalhava em drogaria e eu tomava, se você imagina, dos seus 10 anos de idade até mais ou menos entre 25 para 26 anos, eu tomava mais ou menos entre 19 a 20 comprimidos. Nossa. Entre eles, é lógico, assim, não posso falar o nome para não induzir pessoas, tudo tá? Medicamento no seu tratamento, com o médico tratando, cuidando, tudo. Não é você que você falou que se autocuidava, não. Foi logo tudo após... tratamento. Sim, foi logo após a acupuntura, porque eu estava literalmente cansado de tomar tanto medicamento controlado. Sabe, fazer exame. O tratamento é para quem tem um AVC, tem que tomar. É normal, sim, é normal. Até então isso aqui não é indicação, tá, gente? Não pare de tomar medicamento. Tá? Não é indicação, tá bom? Vamos lá. Em 2010, Deus fala através das pessoas, aquilo que nós havíamos falado no começo. Sim. A minha esposa, né? Como é que você conheceu? A Kátia, pô. Nossa, a Kátia, conheci ela foi em 2003 para 2004, né? E até então nós namoramos aí 6 anos, né? Quase 6 anos aí, e construímos uma família. Você conheceu ela aonde? Foi através da internet. Através da informatização. Mas que legal. Como as coisas são, né? Sim. Ela até então, me recordo que na época ela estava finalizando, né, o curso dela de matemática, professora de matemática, né? Até então na Unesp de Rio Claro, e eu iniciando, né, o curso na Unip, né, que é o campus Anchieta. E, cara, ali foi um divisor de água na minha vida, ela, né? Ela é daqui mesmo, São Paulo? São Paulo, capital. E aí vocês começaram... Aí começamos a namorar, né? E, cara, graças a Deus deu muito certo, sabe? Deu muito certo, né? E em 2010, voltando aqui, né? No caso, em 2010, até então, fazer exame de sangue dava sempre alterado alguma coisa. TGO, TGP, que são enzimas hepáticas... Sim. Nossa, colesterol, e aí? Eu precisaria muito me ressignificar. Colesterol. Olha a resistência. Né? E assim, eu precisaria muito, sim, João, sabe? Me ressignificar. Porque fazer exame dava sempre alterado, né? E até então, na época... E tomando os remédios. Tomando medicamentos. E até então, né, nessa época, eu iria estudar homeopatia, né? Eu era farmacêutico, já de formação, né, nesse período, e acreditava muito em drogas, né? Então, meu amigo, aquela coisa, pensei comigo, não, vou estudar homeopatia, né? E ela falou pra mim, Hugo... Continua na vida querendo cuidar do ser humano. Sim, aí vai pra homeopatia. Sim, aí, né, nesse período até então, a esposa falou pra mim, Hugo, cara, por que você não faz acupuntura? Aí eu olhei pra cara dela e falei, por que acupuntura?
Ela, meu, acupuntura, Hugo, eu vejo o pessoal chegando com sementinha de mostarda, sabe, uns amigos lá É. na escola, chega apertando, estimulando o ponto, né? E eu fiquei na curiosidade, como assim energia? Né? Troca de energia? Eu não acreditava nisso, João, eu não acreditava. Aham. Sabe, eu era mais ou menos um farmacêutico ignorante, podemos dizer Sim, até então, tá. né? E, meu, ali tive a curiosidade e fui Mas estudar. olha que legal somar, né? Sim, sim, Você, a parte médica, né? Vamos dizer, a primeira formação é mais, sim. já mais, com o Se ser mais humano ali fecha, mais é mais fechado. fechado. Aí vamos tratar com remédios, depois vamos tratar de outra maneira, Sim, vamos cuidar. exatamente. É Fui verdade? cercando todas as possíveis e imaginários, né? Sim. E aí foi, e assim, e me recordo que em 2010, até então, me matriculei, né? E, cara, tive o segundo dia de aula, tive a auriculoterapia. E o professor falava, né, o Daniel, gente, olha, vamos pegar Xemen, Xemen, É, fígado, rim, né? sim. Vamos estimular hipotálamo. Pra mim, até então, né? Como assim, né? Pontos na orelha Sim. E é libera. o mapa grande, né? Dos Sim, pontinhos, né? sim, sim. A nossa orelha, João, tem todo o comando do corpo. Tudo. Todos os comandos que Aqui tá no corpo, tá são na dois orelha. chips, na verdade, aqui. Exatamente, assim, é como sendo, né, você em microsistema, Sim. né? Tanto a orelha, inça também, que é a técnica da região da cabeça, a palmas das mãos, nos pés também, nas plantas dos pés também, tem todos os comandos, né? Uhum. Enfim, e o professor pediu lá pros colegas, ó, estimula Xemen, estimula fígado, estimula rim, né? Meu, nesse dia, João, eu comecei a chorar feito louco, porque liberou meu braço, que até então, coisa que eu precisaria muito fazer com a mão esquerda, É. né, pra liberar a mão Uhum. direita, pegar caneta, né, com mais Uhum. facilidade, e eu consegui, sabe, sem precisar tomar toxina botulínica, né, que até então, que o meu neuro, ele aplicava em mim, pra liberar, né? Sim. E eu, caramba, consegui, né? Eu consegui Consegui. dobrar o meu joelho com bastante facilidade, consegui esticar a minha mão, né? Consegui um pouco ter um E até então controle. era mais complicado, mais difícil. Não, pra mim esquece fazer esse movimento. Pegar assim, né? A Uhum. garrafa na época eu precisaria muito da minha mão esquerda, né? Esquerda. Pra fazer o apoio para segurar a Sim, mão direita, né? sim. E aí ia. Então, assim, e consegui, nossa, né? E aí, até na época, havia ficado uma interrogação na minha cabeça. Será que o poder da acupuntura é isso mesmo? Ou será que era o meu Psicológico. psicológico, né? Aí eu, não, peraí, vou fazer na minha esposa também, né? Na Uhum. época, a Kátia, ela sofria com uma enxaqueca com um grau muito alto, né? E um detalhe, eu fiz acupuntura somente para me me tratar, eu não ia tratar ninguém, não. Uhum. Não ia, né? Sim. Porque eu tava cansado. Aí peguei os pontinhos na aurículo, né? Da esposa, e a esposa, nossa, Melhorou. Hugo, cara, eu tô sentindo bem melhor. E eu falei pra ela, vamos seguir, né? E dali, João, me abriu o leque de uma tal forma, né? Que pensei comigo, não, agora eu vou chegar até o final do curso, Uhum. né? Que com certeza Que isso vai absoluta ajudar. ali, alguma coisa tem, né? Pois bem, Aí você entrou na acupuntura. desde 2012, eu não tomo mais nenhum medicamento controlado, E o né? médico? Não, o meu neuro Ele- falou pra mim assim, Hugo, perigoso, isso é perigoso. Porém, cara, o seu organismo é você que sabe muito bem, né? Você conhece muito bem ele, né? Sim. Que até então eu já fazia vários estudos, né? E aí você Fora. acompanha com exames pra ver e tal, tá Sim, tudo sim, certo. tudo certinho, graças a Deus, graças a Deus. Desde 2012 pra cá, até então, não tomo mais nenhum medicamento Eu controlado. sei que é um papo difícil, mas eu gostaria É de explicar complicado. agora. Sim, O mundo da indústria farmacêutica. A gente ouve, eu assisti um vídeo esses dias, eles induzem. que a indústria errada farmacêutica é o maior perigo do ser humano. Tem um vídeo na internet completo falando toda a trajetória de como está funcionando e é um estímulo de ganhar dinheiro que perigoso porque foge do controle, aí o próprio médico não está sabendo mais o que está dando certo porque ele a farmacêutico, tudo está numa indústria que começou a... É isso? Sim. Assim, João, no caso, existe questões, ok, que você falou, mas já diretamente não. Por quê? Venhamos e convenhamos, suponhamos.
existem alguns medicamentos, drogas, né, que a pessoa precisa tomar, literalmente, para viver durante a vida toda. É um exemplo. Mas o medo não é no questionamento não é assim, existe as que precisa tomar. Sim. Porém, quando você fala para o farmacêutico, você precisa pegar o CPF das pessoas para poder mapear quem está comprando o quê, quanto e tal. E aí o sistema a indústria farmacêutica ajuda a pôr um software, que hoje isso, a inteligência é muito, agora está tudo em muito lugar. O IA, então o IA vai mapear e vai induzir a venda e a compra a aumentar aqui e ali. Por quê? Quando eu falo para o farmacêutico, para o dono da farmácia, que olha, você ganhou X porque esse movimento deu certo, porque você, a seu CNPJ conseguiu vender mais, e aí toma um prêmio. É perigoso. Sim. O dono da farmácia quer o prêmio, o balconista quer o prêmio. Sim. O médico quer o prêmio. Inclusive também, João, sabe, no caso, eu saí literalmente, né? Hoje eu falo literalmente, né? Deste ramo farmacêutico de drogaria, porque até então, na minha concepção, tá? Na minha visão, sim, eu fazia vendas, né? Nós éramos teoricamente falando, vendedor né? De remédio. Toda drogaria está em pé por causa de venda. Isso é lógico. E está vendendo o que o médico mandou. Sim, isso é lógico, é óbvio, né? Porém, no caso, até então, assim, sabe, existem questões, né? Existem coisas por trás de cada venda. É um exemplo, paracetamol, né? Paracetamol, esse medicamento, ele é hepatotóxico, agride muito o fígado, né? Aí suponhamos, aí a pessoa até então toma medicamento indiscriminado. Isso, fica, tô com vai tomando, meu, é hepatotóxico, agride mais o fígado da pessoa, gente. E para a indústria, beleza, porque daí no fígado, para tratar o fígado, tem um monte de remédio para tratar. Sim. E assim, sabe, e eu como auto-experimento na minha vida, cara, isso aí tá fazendo muito mal pra minha vida. Sabe, eu tava fazendo muito mal, sabe, que nem eu citei aqui. Sabe, eu cheguei a tomei uma porrada de medicamento, as classificações dele é ansiolítico, antidepressivo, para dor, analgésicos, eu tomava a rodo. Sim. Sabe, mudança de tempo, nossa, meu braço doía, eu sabia que ia mudar o tempo antes de mudar, porque travava meu braço, sentia muita dor, né? E aí, então, assim, eu precisaria muito, sim, estudar alguma técnica que eu conseguiria, assim, me tratar, sabe, natural. Sim. Natural. E deu muito certo, né? É uma curiosidade. Você estudou também a alimentação? Sim, a gente estuda na acupuntura. Porque também eu acho que é uma coisa que o ser humano come mal e depois pega um remédio para tratar. Completamente. Assim, no começo aqui da nossa conversa, eu havia falado que nós somos hoje aquilo que a gente recebe, né, do outro. Quando eu quis dizer do outro, no caso, está correlacionado, sim, a nossa alimentação, né, desde alimentos e aquilo que você recebe. Sim. Né? Pode haver também, sim, a transgeracionalidade, né, de outras vidas, aquilo que você traz para você, né? E o leque ali vai se abrindo. Vai se abrindo. Nessa situação, eu quero saber primeiro a sua satisfação nessa trajetória. Olha, você cuida, assim, se for a palavra que eu vou dar para a entrevista, assim, você é um cara que cuida do ser humano. Sim. João, hoje eu tenho a certeza absoluta, sabe? Hoje eu sou um profissional realizado, sabe? Assim, no meu consultório, até então onde eu atendo, eu tenho mais de 12 mil atendimentos, desde 2013 até então, desde onde eu comecei, sim. Inclusive, até hoje, no caso, tem pessoas que estão comigo, sim, desde o começo, assim, 12 anos comigo, porque elas entenderam, sim, o quanto é importante uma agulhada, né, que faz a diferença para a vida das pessoas, né? Assim, e também, sim, eu falo a cada sessão, sabe, a cada consulta, todo terapeuta que fala que vai te curar é mentira, sai fora. Tá? Porque eu, como terapeuta, eu não curo ninguém. Eu não faço milagre, não sou milagreiro. Né? E sim, o que eu faço é os meus 49% muito bem feito. Os outros 51% depende muito mais de você do que mim na consulta, né? Em que? Em você acreditar, ter fé, esperança, ouvir, não escutar, ouvir. Ouvir aquilo que o outro tá falando.
né? Por quê? Eu passei por isso. Sim. Eu não vou aprofundar, assim, mas só citando rapidamente, eu tenho experiências Sim. em casa. Sim. A perda do meu pai foi quando ele tinha 69 anos e eu tinha 40. Não, 40, eu tinha 44 anos. Certo? A perda do meu pai. E meu pai, probleminhas que ele tinha da idade, com 69 anos, eram mínimos. Ele estaria aqui até hoje. Ele morreu em 2014. Em decorrência do quê? Desculpa. Depressão. Depressão. Então você imagina que tinha os probleminhas de 69 anos, mas ele morreu de uma coisa que ele poderia estar aqui. Sim. Se fosse, talvez, sei lá, vou chutar, vai abraçado mais, tivesse cuidado mais do lazer, sabe? Então, assim, são coisas complicadas, né? Hoje, sim, a falta que a gente sente é de, Sim. talvez, muitas vezes, eu que sempre gostei de neurolinguística, tudo, Sim. talvez não fiz tudo aquilo que eu podia ter feito pro meu pai, que não era dar um remédio para ele. Ele tinha uma coisinha ou outra que tudo bem, não tinha os remédios dele lá, mas ele morreu não por falta nossa, porque a gente sempre foi muito carinhoso, Sim. a família inteira Sim. foi, mas poderia ser mais. Ele trabalhou muito intensamente numa multinacional e o fator da depressão foi que ele não teve lazer, ele Não trabalhou teve o tempo tanto, dele. que quando ele aposentou, ele morreu. Putz. Quando ele aposentou e deixou de ter a rotina, deixou de ter a reunião, Sim. deixou de ser tratado como um cara importante, e ele ficou assim, por que eu acordei? Onde eu vou hoje? Nas origens, né, na terapia das origens, lá, fala muito, sabe, ter essa mudança de olhar, sabe, suponhamos um exemplo, pegando o gancho do seu pai, né, infelizmente, na cabeça dele, na consciência do seu pai, ali, o que foi que aconteceu com ele? Meu, na minha vida, eu sou uma pessoa inútil. Sabe, Na vida que você deu uma pra frente, acabou. acabou, morreu, porque assim, eu não tenho mais o que fazer, sabe? E a pessoa se fecha, a pessoa vive literalmente numa bolha. Literalmente chega uma hora que ela já morreu. Sim. E aí, poucos dias, não tem 2, 3 meses atrás, eu vi uma frase de uma pessoa que, nossa senhora, falou 5, 8 livros pra mim sobre o que aconteceu com meu pai. O Karnal, né, que é o sim, psiquiatra, ele falou assim: eu espero estar vivo quando a morte chegar. Punk, né? Caramba. Não é? Forte, né, meu? Porque meu pai, quando a morte dele chegou, ele já estava morto. Ele só estava andando, né? Ele estava falando oi, bom dia. Sim. Mas ele falava para mim: não, deixa eu aqui, eu já tô fazendo hora extra aqui na vida, não se preocupa comigo, não. Então, assim, era uma pessoa inteligentíssima. Sim. Pensa, não é porque é meu pai, não. Honesto, mas eu dou exemplos de honestidade que você fala: não é possível. Honestíssimo, inteligentíssimo. Sem faculdade, ele chegou superintendente de uma multinacional naquela época, e na raça, respeitadíssimo. Como que um cara desse entra um parafuso de depressão? Maravilhoso, carinhoso. Sim. E assim, eu conectei um pouco, eu trouxe a história porque, assim, como você, eu também eu sou um filho que também você em cena, colocar você em cena, provocar. Fui estudar neurolinguística, faço mentoria. Sim. A minha mentoria é toda voltada à parte emocional aqui. Ou seja, porque você foi provocado desde lá de trás. Desde lá de trás, João. Pela vida, fui provocado assim. Será que as pessoas... Quando Augusto Cury, que é um cara que teve notoriedade, chegou para mim, num treinamento que teve lá, eu quietinho no meu canto ali fazendo trabalho de vídeo, ele falou: você sabia que a sua profissão é maravilhosa? Sabe por quê? Para mim, ela é a profissão que mais coloca foco de atenção num ser humano. E para mim, que estudo o ser humano e a emoção, é maravilhoso. Sim. Quando você acende a luz e fala gravando, você provoca no ser humano, aquilo é o meu laboratório. Sim. Eu falei, cara, que reconhecimento. E aí eu comecei a amplificar, isso foi em 98. Sim. Daí para frente eu amplifiquei o Você em Cena, que na verdade o Você em Cena é um treinamento e mentoria. Sim. Né?
que aqui, para mim, ouvir a sua história é um laboratório maravilhoso. É vida, conhecimento reconhecimento de uma história que mexeu com o ser humano, mas é uma faculdade. A cada entrevista é uma faculdade. Sim. Né? E eu vejo isso nos podcasts. As pessoas aqui, ó, se ela tem patrocínio ou não, ela sai daqui, outra pessoa depois que ouviu uma história, que debateu um assunto. E isso me atraiu, sair da televisão e vir para cá. Então, você transforma pessoas, viu? Você transforma vidas, viu? Então porque a gente é provocadores. Sim. É o foco de tensão. Quando a gente começou a conversar, você falou assim, ó, pode se emocionar, pode... A emoção de sorriso, de explodir, estou passando experiência um para o outro. Sim. Mas não deixar acontecer com o seu pai... todo o sofrimento é válido. Sim. A gente tem que ter mesmo, tem que trabalhar isso, e você trabalhou muito bem, que você cuidou de Sim. muita gente, 12 mil atendimentos, Sim. e vai atender muito mais. Sim. E Verônica, e Kátia, e Marta, todos vão se beneficiar, porque tem o orgulho de alguém que é parte da família, transformando outras famílias. Porque quando você transforma um pai, ele vai disseminar na família dele. Quando você transforma um filho, ele vai lá e muda a família dele. Né? Então você é um multiplicador e está espalhando de 12 mil, acho que tem 100 mil pessoas impactadas, né? Como cada um na sua profissão tem que impactar vidas, né? Sim. Então eu reconheço também, porque eu também tive isso, né? E hoje eu acho que eu aprendi vou fazer coisas que emocionalmente eu não abale as pessoas, para ninguém ser um João Batista Ribeiro Borges, que não é culpado, não, João. Mas ele é vítima de uma pressão que uma multinacional, não estou pondo culpa na empresa. Não. E eu trabalhei nessa empresa dos 14 aos 20 anos. Eu tenho 30, eu te mostro. Eu trabalhei dos 14, moleque. Eu fui como estagiário do Senai, fazia Senai, Sim. torneiro mecânico, porque eu queria estar onde meu pai estava. Sim. Dos 14, moleque ainda, era para estar jogando bola na rua. Eu fui lá trabalhar na Caterpillar. E saí aos 20 anos. Eu tenho 32 certificado. Eu até brinco, nossa, minha mãe acha que eu sou tão inteligente, porque é bonito, é lindo, a Caterpillar forma. Nossa, profissionalmente, tá, cuidado. Sim. Esses 32 diplomas, se você colocar na sua cabeça esse fluxo tão rápido aos 14 anos, 15, 16 anos, curso, outro curso, aí você é certificado, você não é certificado, sabe o que acontece? A gente pira. Você passa a não ser mais o João Batista Ribeiro Borges. Exatamente. Ele é o número 342 da Caterpillar. Exatamente. E, inclusive também, João, sabe, lá no meu consultório, até então, todos os pacientes é chamado por nome. Não, as minhas fichas não tem número. Cuidado não ser alguém da empresa tão importante. Exatamente. Que você deixa de ser o ser humano. Exatamente. E sabe assim, é engraçado, porque lá no consultório eu atendo, né, várias pessoas importantes, né, e quase todas elas, né, chegam lá falando para mim, nossa, eu tô com uma dor aqui, nossa, dor na cervical, né, dor no ombro, aquela dor que irradia, né. É porque é isso, é pressão, sabe? Existe a questão de constrangimento, Sim. Existe ali a questão de injustiça, Sim. né? A dor dessa região, né? Aí, às vezes as pessoas querem falar, desabafar Sim. ali com você, sabe? E já sabe ali, as Sim. pessoas já saem de lá. Nossa, agora eu precisava muito, sabe, ter falado isso. Sim. Sabe, ou alguém ouvindo. As pessoas precisam, sabe, precisam ouvir, sabe? E rapidinho, João, sabe assim, também pegando o gancho da indústria farmacêutica, né? Das drogarias, sabe? Ok, existe CEP, existe empresas e existe pessoas, Sim. né? A indústria farmacêutica, os caras de lá, eles estão preocupados, saber o CEP e a empresa. O CNPJ e o CPF.
Esquece literalmente a pessoa, sabe? Muitas vezes, isso daí eu falo, João, sabe por quê? Em 2010 eu tive o primeiro puxão de energia, assim, para eu escrever este livro. Sim. Foi em 2010, Que é o Reconectar. Em 2010 até então, entre uma aplicação e outra de aplicação de injetáveis, uma paciente falou para mim, né, na salinha, ela, Hugo, cara, o seu atendimento é perfeito. Sabe, Hugo, você é uma pessoa atenciosa, sabe? Poxa, cara, e a loja tá cheia, sabe? E você tá me ouvindo, você tá me escutando. Sim. Poxa, e olha só isso, e olha só a sua história. Cara, por que você não escreve um livro? Né? E assim, O primeiro remédio você já dá na consulta. Que a pessoa vê a sua história e você ouve ela, já é um grande remédio. Sim, depois vem o tratamento. Sim, sabe assim, o nome remédio vem de remediar. Isso. Gente, olha só, sabe, o mal, sabe, que às vezes os donos das empresas, os donos de farmácias, sabe, estão fazendo com o cliente, né, sabe assim, assistência farmacêutica, precisa ter ali, né, um profissional do lado para ouvir o outro. E agora, qual é a sua opinião, então, que agora está sendo liberado para o farmacêutico receitar? Olha, Está sendo liberado agora, né? Sim. É assim, esse mérito, no caso, João, desde já eu peço desculpa, mas assim, eu não quero entrar. Tá. Porque assim, venhamos e convenhamos, como farmacêutico, né, no caso, na época eu trabalhava em drogaria, ok, eu era desde lá de trás, sim, eu falo que nós farmacêuticos, né, assim, nós estudamos, poxa, 5, 6, 7 anos, sabe? Medicamento, literalmente medicamento, para saber interação medicamentosa. Então, né? eu acho maravilhoso, porque às vezes, se fosse usado para o bem, muitos, não estou generalizando, mas eu acho que uma grande porcentagem vai usar isso para vender remédio. E se fosse usado para receitar, eu às vezes preciso. Você tá com uma dor tal e não tem dia para ir, você vai lá num convênio, não dá para só daqui um mês para atender e talvez o farmacêutico. Aí você vai na farmácia, aí você pede só para um medicamento. Ele sabe, Sim, mas não poderia. Sim. Agora ele vai poder. Putz, se for usado por bem é maravilhoso. Sim. Você vai mas será? Então, será que não vai ativar mais ainda a indústria da venda do remédio? Então, aí... vou receitar 3 remédios para você. Será que não era um só? Mas espera aí. Mas já bem, mas no caso, João, assim, lógico, existe classificações de medicamento, Sim, né, no que caso... não vai poder, né? Exatamente, que não pode, né? Então, assim, não são todos. Sim. Tá? Não são todos, né? Eu morro de medo. Nos dias de hoje, mais receita, mas tudo bem. Mas aí, falando da acupuntura, assim, a acupuntura técnica que eu faço assim, ela é sem nenhuma como se diz, sem nenhuma contraindicação. Sim. E aí, falando nisso, como é que você vê aí 2 coisas, né? Sim. Por que do livro Reconectar? A superação de 3 AVCs com a transformação pela acupuntura. O Reconectar e a acupuntura. Qual a relação e por que esse livro chama Reconectar? Vamos lá. Assim, no caso, este livro, João, eu conto a minha história, né? Minha história vivida até os dias atuais, né? O Reconectar, no caso, veio sim junto através de uma conversa que eu tive com a minha esposa. Foi no final de 2023, né? Em 2023, até então, logo após, quando eu estava finalizando o curso da terapia das origens, né? Eu comentei com ela em uma das viagens que nós saímos de férias. Eu falei para ela assim, Kátia, poxa, ano que vem eu preciso muito sim, sabe, trabalhar a minha publicidade. Poxa, e o que você acha? Sei lá, eu escrever um livro. Aí ela falou para mim, poxa, legal, Hugo, faça aquilo que você, né, quiser fazer, cara, e tamo junto, tamo no mesmo barco, né? Aí, e até então, no caso, foi engraçado, porque em 2010, uma paciente, uma cliente da drogaria, ela havia falado para mim, Hugo, cara, olha só a sua história, cara, vai dar um livro, escreve um livro. Aí eu ficava naquela, poxa, até então, você imagina, né, de 2010 até 2000
19, eu trabalhava em 3 empregos. Eu era o Július, né? O pai do Sim. Todo Mundo Odeia o Chris. Trabalhava na drogaria, teoricamente, o consultório de acupuntura, que graças a Deus, desde 2019, até então eu trabalho lá, né? Era para mim, era como ser um bico, e eu trabalhava em uma transportadora, né? Transportadora de medicamento. E pouco tempo para, né, para eu me dedicar, Sim. né? E, tipo, em 2000, até então, eu fui um dos diretores, né, em 2020 a 2022, no caso, foi um dos diretores do Sinfar, Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo, né? Sim. E conheci lá, em 2015, isso daí, conheci o Ricardo Mursa, né? E o Ricardo Mursa, até então, cara, ele sempre escreveu muito, muito bem, né? E em 2022, até então, infelizmente ele sofreu. Desculpa, Ricardo, mas não me recordo exatamente o ano. Se não foi em 2022, se não me engano. Infelizmente ele teve a síndrome Guillain-Barré e paralisou ele do pescoço para baixo, né? E, cara, essa síndrome Guillain-Barré é uma síndrome que é uma doença autoimune, né? E mata a pessoa. Assim, você imagina o seu pulmão parando, né? De funcionar, né? Por conta dessa doença. E, cara, ele até então, ele foi entubado, viveu 74 dias no HC, né? E durante todo esse período de tempo, ele escreveu um livro entre as folhas lá dentro, né, do HC, chama Um Surto de Possibilidade. E depois, na época quando eu soube, né, desse problema dele até então, entrei em contato com ele através do WhatsApp, comecei a mandar para a esposa dele, a Marcela, até então, vários protocolos de acupuntura que, então, que eu utilizo em mim, né, e utilizei também sim, em muitos outros pacientes, né, que ajuda as pessoas, né, a ficar de pé, a restabelecer a energia, né. E eu falei pra ela, olha, Marcela, cara, eu sei que o Ricardo ele tá na UTI, né? Mas, porém, vai estimulando, faz a acupressão, né? Pontos de acupuntura com o dedo mesmo, né? Sim. E ela foi estimulando pontos BP6, IG15, VG24, VC17. Falei, meu, vai estimulando, né? E dali, ele começou a sentir uma melhora, né? E logo após que ele saiu do HC, ele finalizou este livro, ele colocou, né? Ele colocou o meu nome na página 181 e 182, se eu não me recordo, como sendo uma das pessoas que ajudou, né, a fazer a reabilitação dele. E dali ele falou para mim, Hugo, cara, meu, eu quero escrever um livro. Bora escrever o seu livro? Ou seja, foram 3 pessoas falando, né, a mesma coisa, porém, né, em tempo diferente. Ah, meu amigo, aí eu pensei comigo, não, vou escrever a minha história, né? E este livro, O Reconectar, foi escrito, assim, em tempo recorde, podemos dizer, né? Desde a escrita até a publicação dele, né? Enfim, nós demoramos aí 6 meses. 6 meses para estar esse projetinho aí feito, né? O Reconectar. Que você diz aqui que a acupuntura reconectou a sua história, né? Sim, que foi através de uma agulhada, né? Eu brinco, né? Foi através de uma agulhada que consegui se me libertar, né? E agora, Todo aspecto. com essa história, a gente conheceu e é uma história super digna da pessoa que traz muito para as outras pessoas, né? Reconectando com pessoas, né? Sim. As pessoas voltando a ter uma melhora na vida. E é legal que você trafegou em várias coisas, parece aquele incansável que quer achar as curas e o benefício para as pessoas. E hoje, agora a partir de o que você tem de projeto, qual é a sua atuação hoje, o que as pessoas agora reconhecendo essa história sua, que não está falando com um aventureiro que foi lá e fez um curso de acupuntura. Não. É uma pessoa que a vida trouxe a estudar e cada vez mais estudar o ser humano. O que tem hoje de conexão para o futuro, assim, do que você faz? Sim, vamos lá. Futuramente eu quero muito sim que o livro Reconectar, futuramente eu pretendo muito estar levando ele para outros países, né? Espanha, Argentina, Venezuela, enfim, aí vai. Também sim, um projeto que acho que vai sair. Acho que, né, nós já estamos quase finalizando,
um documentário, né? No caso, esse documentário está sendo feito pela Beatriz Marques. A Beatriz Marques, ela trabalha com edição, né? Edição de vídeos. Eu não vou falar nenhum spoiler aqui, porque eu quero depois que você aí, né, assista, mas creio eu, acho que máximo aí daqui mais ou menos uns 2 meses, mais ou menos, já vai estar no YouTube. E é isso, sabe, assim, crescer. Quero crescer, ajudar mais e mais e mais pessoas Hoje através você da tem minha seu história. consultório, Sim, eu tenho meu a consultório acupuntura, desde 2019, né? é terapeuta e Sim, também a acupuntura. Isso, no caso, lá estou na Vila Mascote, né? Atualmente, então, eu trabalho no Estúdio Telos, né? O Estúdio Telos, lá nós somos, temos várias especialidades, né? Tem Pilates, temos também a osteopatia e fisioterapia, temos também a parte de estética avançada, temos também a quiropraxia, shiatsu, e eu, né, que tomo conta da parte de acupuntura, reiki, barras de axe e terapeuta das origens, né? Terapia das origens, né, no caso. E tudo isso, eu não conheço como é que é o procedimento dessas terapias aí, mas Tá tudo ligado à saúde e bem-estar. Bem-estar. Isso. E é com a acupuntura é físico, né? Sim. Ou as outras terapias, como é que funciona? Também tem intervenção física ou é só... Não, que nem tanto a fisioterapia e a osteopatia, a fisioterapeuta, né, no caso, ela faz movimentos, né, precisa ter o tato, né, da mesma forma também como massagens, né, como o quiropraxia, o shiatsu também. Todas essas suas terapias, assim, você consegue ajudar as pessoas à distância? Por vídeo, por exemplo? O que você consegue, vamos falar assim, das origens. Vamos usar a tecnologia para o bem. Eu sou muito conectado com a tecnologia e curto muito pesquisar, eu estou pesquisando muitas coisas que pode usar a ferramenta para o bem, né? Sim, existe. Existe sim, existe uma linha, né? O reiki que cura pelas mãos, né? E você pode ensinar isso. Sim, a gente emana, né? A gente emana energia para o outro a longa distância. Mas, por exemplo, você pode numa live aqui ensinar para tiazinha lá do Nordeste que, ó, se você tem um problema assim, você pode ir estudando, estimular que ela também... Podemos sim. Legal, que bacana. Então, eu acho que isso é uma missão, que a sua missão continue levando isso para as pessoas, melhora de vida para as pessoas. Achei demais, eu acho que reconheço isso como um dom, tá? Porque a gente vê a sua história aqui rapidamente, depois eu vou ler o livro, tá à disposição aqui para quem vem no PKT Studio quiser, enquanto está ali sentado esperando ler, a gente estimula isso com algumas obras que tem aqui. E quero deixar à disposição aí para você também, o próprio estúdio. Se você quiser fazer algumas lives para falar sobre isso, que podemos. É uma maneira de você ajudar e eu ajudo também da minha parte. Eu não consigo fazer o reiki, quero aprender, mas o que eu posso entrar? Eu dou o ambiente para você, dou o Lucas, aquela pessoa maravilhosa que está ali, ó. Ele é meu irmão, viu? Meu irmão, careca igualzinho. Careca igualzinho. E a gente junto, o que a gente pode muito fazer é conectar pessoas com pessoas. Nós somos a ferramenta. Então tá patrocinado. O dia que você quiser vir fazer uma live aí nas suas redes sociais e falar sobre o seu negócio, sobre o reiki, que você vai ajudar as pessoas, nós patrocinamos essa live. Amém, gratidão, Deus abençoe, Deus abençoe. E também sim, João, sabe, também existe também, né, uma outra pessoa que eu quero agradecer demais, é o Flávio, né, o Flávio Dionísio, né, assim, ele também é reikiano, né, ele também, sabe, ele tem uma, sabe, aquela percepção, né, é uma pessoa fantástica, fora da casinha. E tá disponível também, o PKT Studio está em outros endereços. Nós estamos abrindo, inclusive o Flávio está muito lá com a gente no WTC, que são 2 prédios de pessoas que nós citamos aqui, pessoas que estão precisando de ajuda. E é uma ajuda de abraço, é uma ajuda de um reiki, é ajuda de uma acupuntura, sabe por quê? Eu vejo ali 33 andares em cada torre, são 66 andares no WTC, um prédio tecnológico lindo, maravilhoso. Negócio, respira negócio, empresas
será que eles estão cuidando do ser humano? Né? Eu estou começando um trabalho com o Décio Pitinini, que nós vamos Sim. começar a fazer, para alertar de uma brecha. Estou até dando aqui, aproveitando, né, esse Sim. programa que vai em alguns Sim. canais aí. Sim. Será que não estamos esquecendo de alguma faixa etária? Nós não estamos deixando para Sim. trás aí, vambora! E Sim. aí lá para trás está ficando a pessoa que ainda não aprendeu. Tem muita gente que ainda não abre a internet. Sim. Mas é um grande empresário, é um grande artista, Sim. é um grande ser humano. Inclusive Será que- também, o Décio Pitinini, participei de um programa com ele. Ele foi, na verdade, eu fui Em que ano? o primeiro entrevistado, É. ano passado, se não me engano, foi ano passado. Janeiro do ano passado. Beijão, Décio. O Décio é meu parceirão de projetos e a gente vai falar com isso. Será que o prédio inteligente, que se não tiver o e-mail para receber um QR Code, você não entra? Aí eu questionei nesse prédio, eu falei assim, minha mãe, ela não abre e-mail. Então ela não vai vir, Sim. não vai poder visitar a empresa do filho dela? Então isso é aquela Será coisa, que nós não sabe? estamos Eu acho- esquecendo do ser humano? Depois vai ter que tratar com... É difícil. Depois nem reiki, nem a acupuntura vai conseguir ajudar. Ele está tão... Tá tão informatizado o mundo, tecnologia, né, cara? E esses dias, olha só, complicado. vamos até falar tudo. Esses dias veio um empresário aqui, o Lucas participou da conversa, ele estava ali quietinho, ele legal. estava, depois nós comentamos entre nós. Entrou aqui, ó, vim oferecer um grande negócio para você. Nossa, legal, senta aí, fizemos uma reunião aqui, não é gravado, uma Sim. reunião. Não desmerecendo um excelente profissional, uma empresa séria, tá Sim. tudo certo. Mas eu fiz algumas perguntas para ele pensar. Eu vim oferecer para você equipamentos que não precisa do ser humano, que vem, o próprio seu cliente vai clicar ali, vai ligar as luzes e vai gravar, e você não precisa de ter o técnico. Aí o Lucas só assim, né? Tipo, e pra onde eu Como vou? assim, né? E pra onde eu vou, né, Lucas? E aí depois nós comentamos, pô, até... Falei, e o Lucas viu, Sim. eu não quero tirar o ser humano daqui. Falei para ele, legal a sua tecnologia, você poderia vender a mesma coisa de outra fala. Sim. Olha, nós podemos dar a opção de eu estar aqui e eu mesmo cortar a câmera, Sim. mudar essas câmeras robóticas, eu mesmo mudar. Eu já tirei o ser humano da câmera, que já sinto, eu tirei empregos. Mais do que isso eu não quero tirar. Sim. Eu quero ter um ser humano falando bom dia, Sim. Hugo, tudo bem? Quer um café? Sim. Você entendeu? Assim, Será que o ser humano não você tá é fazendo? humano, né? Sabe assim? Falei, meu amigo, não precisa apoiar em tudo não, senão daqui a pouco o IA vai atender, o IA vai comprar, o IA vai embora. Eu tenho medo, sabe? Juro, sabe assim? Eu tenho muito medo disso, porque assim, até então, entre os atendimentos no consultório, eu atendi uma pessoa, essa pessoa, ela é responsável pelos robôs, né, do WhatsApp, né? Assim, essa pessoa, ele foi, acho, em 2022, lá em Barcelona, né? Essa pessoa, ela estava lá em uma feira de informatização, enfim, tinha uns robôs lá, veio da China, né? Esses robôs. Meu, com a inteligência artificial lá, falava com ele perguntava, essa pessoa, o robô falava em 3 línguas, né? Ano passado, 2023, ano retrasado, ele retornou, foi pra lá, né, e falou pra mim o seguinte, cara, eu fiquei assustado, porque assim, essa mesma empresa que eu passei lá, vi 100 robôs falando mais de 100 línguas, você imagina, com feição da face, cara, assim, olha só aonde o ser humano tá chegando. Uma evolução burra. Se a gente Sabe? descartar o ser humano, para que a gente fez a tecnologia? Então e assim, pegando o gancho também, assim, sabe, existe algumas profissões que futuramente não vai existir. Não, tudo bem, tem algumas que é evolução. Ok. Para essas pessoas fazerem outras coisas, mas se a assim, gente eliminar tudo, não precisa de nós mais. Sabe, assim... Nós vamos tudo pra praia. Meu, sabe... E os robôs vão trabalhar aqui. Este rumo onde tá chegando, sabe, o ser humano onde tá chegando, assim... Juro, eu não sei onde que vai chegar. E eu só sei que o vendedor complicado. saiu daqui tentando tirar o Lucas. Eu falei, não vai tirar o Lucas. De jeito nenhum, você é nosso, né? Porque a gente precisa do calor humano, da sensibilidade. Sim. Aqui a câmera é robótica, mas o ângulo é o Lucas. Sim.
Isso é importante. Quando deve fechar e abrir, não é um robô que vai fazer. É ele que faz. É o Lucas. Sim. Sabe, ele vai falar para um cliente meu assim, ó, puxa, será que você fazendo em pé não é melhor a aula? Sabe? Sim. Essa sensibilidade no atendimento nosso, por exemplo, você falou do robô do WhatsApp. Sim. No atendimento nosso, tem o IA, tem Sim. o robô, porque é um número separado. Sim. A pessoa quer falar no domingo à noite se a segunda vai ter horário ou não. Ela fala com o IA, porque eu não tenho domingo à noite para atender. Sim. Durante a semana, no horário comercial, tem um outro número bem ali no site. Fale com o humano. Fala com as pessoas. Sim. Ali não pode ter automático. Sim. Ali faço questão de ter uma pessoa no horário comercial para falar com as pessoas. Sim. Né? Não importa o que ela quer falar, reclamação, elogio, quer agendar um horário, ou quer aprender mexendo no nosso site. Então, assim, nós temos tecnologia aqui, mas nós não podemos esquecer do ser humano. Sim. Né? Tem que andar junto, né? Sim. Mas aí, ó, tivemos uma opinião aí do Hugo, né, sobre o IA também. Sim. Obrigado, então, de estar aqui. Venha mais vezes. Deus abençoe. Você tá patrocinado por suas lives, se você quiser fazer. Você vai ter Amém. câmeras robóticas, vai ter o Lucas para fazer sua live. E o xará do seu irmão aí. Eu cheguei aqui, aí eu perguntei pra ele, qual é o seu nome? Lucas, meu irmão. Careca igualzinho. É isso. Então, um abração. Deus abençoe. Pra Kátia, pra Verônica, pra Marta, pra todo mundo. Deus abençoe, João. E o Lucas, pra que vocês continuem sendo essa família e transformando outras vidas. Deus tá abençoe. Assim, eu quis muito sim, né, João, passar aqui uma mensagem, né, para as pessoas, né, estarem se reconectando com elas, Sim. né? Não desista do seu sonho. Sim. Não desista do seu sonho. Sim. Corra atrás, sabe? Pode demorar um pouquinho, Sim. né, mas tenho certeza absoluta que elas vão chegar, né, aonde elas quiserem estar, né? Sim. E é isso. Isso. Então, ó, reconectar, se quiser vir aqui no PKT, tem um exemplo para você ler aqui, ou comprar dele também, né? Depois nas suas redes sociais, Sim. né, também, né? Aí Sim. embaixo vai estar as redes sociais dele. Para quem está assistindo a gente pela IPTV, entra no Instagram do Hugo, vê o trabalho dele, porque ele pode ajudar, né? Ele pode, de repente, colaborar com você de várias formas, né? Acho que é muito bacana, vai ter lá tudo que ele já faz, tem as todas pessoas as culturas que atende. Eu acho que hoje é muito fácil, né? Você coloca no Google lá, no Google, onde eu acho o Hugo Coelho de Oliveira. Ela aparece. E agradecer ao Ricardo Murcia também, que já te ajudou aí, né? Que vocês estão coração gigante, coração gigante. Uma revista também que ele tem aqui, ó, que é legal. É uma pessoa interessada em divulgar os trabalhos, né? Então entra na rede social, fala com o Hugo. Obrigado, até o próximo encontro aqui no Você em Cena. A gente coloca as pessoas em cena pra gente aprender um pouco, né? Obrigado, viu? Valeu, João. Tchau, gente. Um abraço.